Pai, em nome de Jesus, nós oramos invocando a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Fala conosco, ministra, Senhor. Oh, Espírito de Deus, ministra no coração de cada um dos irmãos. Eu oro para que o Senhor possa abrir os olhos, abra o entendimento, para que eles esqueçam revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Para que eles possam apropriar de toda sorte de bênçãos. Oh Deus, por meio da palavra que vai gerar fé, e eles vão proclamar, oh Deus, a palavra de Deus com fé e vão apropriar de todas as bênçãos e promessas em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Aleluia. Queridos, nós iremos falar a respeito, está aí no seu livro, né, se você quer acompanhar, está na revista e está no seu livro. Hoje é o 14º dia do nosso jejum. Estamos jejuando 21 dias, né, buscando a presença. Quantos aqui têm participado do nosso jejum? Levanta a sua mão. Aleluia. Muito bom. Recomendo que você participe. Pastor, aconteceu várias coisas, não consegui participar. Nós ainda temos mais essa última semana. Então, te chamo para jejuar. Nós estamos fazendo jejum de uma refeição por dia. Então, faça um jejum e esteja orando conosco. Estamos orando de manhã às 5h30 da manhã, aqui no prédio, e às 19h30 lá na Arena Bueno, na T7 com a T3 do setor Bueno. Amém? E o título da palavra é 4 pilares da igreja. Abra aí a sua Bíblia, em Atos, capítulo 2, verso 41 e 42. Atos, capítulo 2. Vamos lá. Diz assim o texto: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Isso era o apóstolo Pedro pregando, e 3.000 pessoas foram batizadas. Uma pregação mudou o tamanho da igreja. Em uma pregação, quase 3.000 pessoas foram acrescentadas ali aos apóstolos e alguns discípulos de Jesus. E olha só, o que diz depois? Está aqui os 4 pilares. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fala assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o que essa igreja fazia? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, e essa comunhão aqui está falando da comunhão da vida da igreja. No partir do pão, que aponta para a ceia, e nas orações. Então, ou seja, 4 pilares. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, repete comigo, fala assim, comunhão, partir do pão e orações. Então, nós observamos aqui que essas pessoas, eles estavam firmados nesses 4 pilares. É como numa construção, colunas, pilares, não podem ser removidos, porque vão dar sustentação para edificação. Sabemos que a base é Cristo, amém? O fundamento é Cristo. Mas Cristo está, olha aqui para mim, amados, Cristo está edificando algo, através de nós, sobre o fundamento. E qual que é a edificação? A igreja, a casa de Deus, edifício, né? Tabernáculo eterno de Deus. Só que na edificação da igreja tem as colunas, tem os pilares. E aqui nós vemos 4 pilares que sustentam a edificação. Nós vemos aqui, né, essas colunas que nós temos aqui. Se você vê aí na parede, tem sempre uma coluna. Se tirar uma dessa coluna, ela pode cair. Então quer dizer que essas 4 coisas aqui são importantes. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão da igreja, perseverava nas orações e no partir do pão. Amém? É o que nós estamos fazendo aqui agora.
estamos perseverando na doutrina dos apóstolos, no evangelho, na graça que tem sido pregada. Amém? Nós estamos, como igreja, nós temos uma comunhão, nós vivemos como irmãos, numa vida de comunhão. Nós nos encontramos nas células, nas casas, encontramos aqui no culto, encontramos lá no jejum, nós nos encontramos nas reuniões de discipulado. Então nós vivemos como igreja. Amém? Diga-se de passagem, se você não está em uma célula, venha conosco participar. Me procure no final que eu posso te encaixar numa célula. Mas também hoje nós vamos ter ceia. Então também nós partimos o pão. A palavra nos ensina sempre quando a igreja se reúne, o certo é partir o pão. Eu creio que futuramente nós vamos ter ceia todos os domingos. Esse é o desejo do coração do pastor Luiz. Todos os domingos, quando nós nos reunimos, vamos ter ceia. E aí nós vamos aproveitar e todos os dias de manhã na oração nós vamos ter ceia também. Porque há poder no partir do pão. Nós precisamos de crescer em revelação do poder que há em comer do pão e beber do cálice. Mas também nós estamos orando. 21 dias dos quais nós estamos separando para orar todos os dias. Então nós vemos aqui que essa é a base da igreja primitiva, são pilares importantes na vida da igreja, mas esses pilares também, nós não devemos negligenciar esses pilares, porque é isso que faz forte uma igreja. E aí você pode falar, pastor, eu sou igreja. Sim, em parte você é, mas nós sabemos que o Senhor, quando Ele vai referir, lá em Apocalipse, a respeito daquilo que o Senhor havia de fazer, Ele não tratou da pessoa, do indivíduo, Ele tratou das igrejas. O apóstolo João fala lá das 7 igrejas de Apocalipse. Então o Senhor, Ele espera que existam igrejas locais nas cidades. Com certeza não teria como ter uma igreja local só na nossa cidade em Goiânia. Imagina só quantos crentes teriam que reunir num lugar. Teria que ser lá no Serra Dourada. E mesmo assim teria que ter uns 4, 5 cultos, ou 6 cultos. Imagina uma só igreja na cidade. Então, por isso nós temos várias igrejas, e temos várias denominações, porque é importante sim, nós vivermos a vida da igreja. Irmãos, preste atenção, imagina só, se desaparecesse as igrejas locais dessa região. Não existisse mais reuniões de oração, reuniões para o ensino da palavra, reuniões para nós partirmos o pão. Imagina quantas trevas nós teríamos aqui na região noroeste, sim ou não? Muitas trevas. Então a igreja local é algo no qual o Senhor tem total interesse e zelo. Porque hoje existem muitas pessoas que falam, isso não é importante. Não, é muito importante sim. E esses pilares sustentam a igreja. Mas esses pilares também é importante para você também como indivíduo. Na sua vida pessoal. É importante oração, sim ou não? É importante você aprender a doutrina dos apóstolos, sim ou não? É importante você viver a vida da igreja em comunhão, sim ou não? Sim. Com certeza, esses pilares também servem não apenas para nós como igreja local, mas também para nós individualmente. Vamos lá. Olha só, o efeito desses pilares, olha o que ele pode produzir. Sigamos aqui no verso 43. 2:43. Em cada alma havia temor. Então, por causa desses pilares, o que havia na igreja? Um temor, uma reverência ao Senhor. Não medo, mas reverência. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ou seja, havia ali prodígios e sinais, milagres aconteciam, por causa desses pilares. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, havia uma generosidade no meio da igreja. Irmãos, eu louvo a Deus, porque nas nossas células, nós vemos uma certa manifestação de generosidade, sim ou não? Não vou falar isso para levantar a mão, quem já foi ajudado por irmãos aqui, mas eu tenho certeza que em todas as células, em algum momento, as células ajudaram os irmãos.
nas necessidades. Uma cesta básica, com ajuda ali para comprar um remédio, e entre outras coisas mais. Mas sigamos adiante. Olha só o que acontecia nessa igreja. Vendiam suas propriedades, olha o nível. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então havia uma necessidade, se fosse necessário, eles levantavam ali um recurso, se fosse necessário, até vendiam propriedades. Olha o nível dessa igreja. Diariamente, perseveravam unânimes. Fala assim, todos os dias. Perseveravam unânimes. E aqui fala do tempo. Mas hoje, olha aqui, irmãos, alguns falam, é demais, pastor. 21 dias reunindo, eu acho que é muito. Pois é, mas a igreja primitiva não. Reuniam diariamente. Vira para o seu irmão e fala assim, todos os dias, eles se reuniam. Essa é a igreja primitiva. Reuniam diariamente. Aí eles reuniam no templo. Até então, nessa época, ainda tinha templo. Que era por volta do ano 35, por aí. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tinha ali a ceia, que é o partir do pão, de casa em casa, e tomavam suas refeições, ou seja, eles faziam churrasco também. Amém? Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, nós precisamos fazer mais churrasco. Galinha caipira, aleluia, tudo é de Deus. Você estava com vontade de falar isso para esse irmão, né? Amém. Agora vem aqui para mim, amados. E louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Eles também tinham ali louvor. Nós vamos ter daqui a pouco momento de louvor. Contando com a simpatia de todo o povo, a simpatia do povo daquela cidade. Faça silêncio, vem aqui comigo agora. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, havia ali um crescimento da igreja. Havia ali, um crescimento da igreja. O povo se reunia, vivia essa vida, e eles eram acrescentados. Pessoas se convertiam. Olha, na medida que as pessoas ali em Jerusalém viam o comportamento dos irmãos, eles se convertiam. E assim tem que ser na sua célula. Amém? Me ajuda aí, irmãos, com silêncio, vamos sentar. Preciso da atenção sua. Nós vamos ter agora os encontros, dia 8 de novembro, a rede adultos, e dia 15 a rede jovens. Então nós vamos agora fazer células, esse sábado, nós vamos ter que fazer células evangelísticas, no qual alguém vai dar um testemunho, um ou dois, ou passa um filme, alguma coisa assim, evangelístico, mas eu creio que o testemunho é muito apropriado, e depois faz-se o apelo no final, para a pessoa aceitar Jesus, e o convite para participar do encontro. Então eu creio que as pessoas que trabalham ali com você, que são seus vizinhos, parentes, eles estão te observando, e com certeza tem pessoas ali que estão abertas para receber um convite seu. Nós estamos orando por 5 pessoas, eu creio que essas pessoas é que serão acrescentadas no nosso meio. Quantos creem isso? Fala amém. Eu creio que o Senhor vai acrescentar pessoas, e eles partiam o pão ali, fazendo isso em memória do Senhor. A igreja primitiva se reunia ali no primeiro dia da semana, que era domingo. Os judeus se reuniam no sábado, mas a igreja do Senhor começou a se reunir no domingo, e no primeiro dia, diz textos ali que eles partiam o pão. Nós fazemos isso aqui todos os domingos, os primeiros domingos do mês, nós temos a nossa ceia, amém? Dito isso, agora quero mostrar para vocês a relação desses 4 pilares. Vocês lembram quais são os 4 pilares? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Agora nós vamos fazer uma correlação entre os 4 pilares e o tabernáculo, que é da velha aliança, amém?
Olha só, pode colocar a imagem para mim. A primeira imagem, são 4. Aleluia. Vamos lá. Essa primeira parte aqui, mais embaixo, isso aqui era o tabernáculo. Cercado. E aqui, quando entrava, na parte de baixo tem ali o portão, a entrada. Logo quando entrava, isso, obrigado. Entrava, quando eles entravam ali, né, havia ali o altar de holocausto, que era feito de bronze. Para que servia o altar de holocausto? Era onde era sacrificado os animais. O novilho, onde era sacrificado ali o cordeiro, era sacrificado e colocado ali nesse altar, aonde era queimada aquela oferta. O judeu chegava com a sua oferta, uma ovelha, um cabrito, uma rola, um pombinho. Isso dependia das posses. Se era rico, tinha um novilho. Se era classe média, tinha ali uma ovelha, proporcional às suas finanças. Se era pobre, tinha ali uma pomba ou um rolinho. E aí, ele chegava, o sumo sacerdote sacrificava o animal, cortava ali, né, o pescoço, o sangue era derramado, aquele animal não poderia ter defeito, aquele animal está apontando para o Cordeiro de Deus, que é Cristo, sem defeito nenhum, e era colocado ali em cima desse altar, que esse altar tem 4 pontas, aqui não mostra, mas tinham 4 chifres, as 4 pontas, esse altar aponta para a cruz do Calvário, fala assim, o altar de bronze aponta para a cruz do Calvário, que tem 4 pontas na cruz, em cima, embaixo, dos 2 lados. Aqui também tinha 4. Aqui tinha o chifre, por quê? Porque o chifre aponta para o poder de Deus, porque a cruz é o poder de Deus. As 4 pontas apontam para os, que é o número da criação, que aponta para os 4, né, pontos cardeais, aponta para que a salvação veio para todos nós. E o animal era sacrificado ali, e ali era queimado até virar cinza. Até virar cinza, até extinguir. Por quê? Preste atenção. Quando Jesus foi para a cruz, a ira de Deus veio, o juízo de Deus veio, sobre quem? Jesus, porque nele estava todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados, para dar bênção para nós. Ele levou a maldição e nos deu a bênção. E aí o fogo de Deus veio, a ira de Deus veio sobre Jesus Cristo na cruz. E aqui já mostrava isso, que um dia iria acontecer. Quando o animal era sacrificado, ele foi sacrificado completamente, até virar cinza, até acabar. Ou seja, falando que a ira de Deus foi completa, perfeita. Ela realmente, né, cumpriu com tudo aquilo que deveria cumprir. E ali nós vemos então, depois nós temos ali a bacia de bronze, que era onde o sumo sacerdote, depois de fazer o sacrifício, e ele estava com sangue também, numa vasilha com sangue, ele passava ali e lavava as mãos. Aqui o altar aponta para a cruz, mas a bacia aponta para a palavra hoje no Novo Testamento, que ele lavava as mãos para ele poder entrar aqui, no propriamente dito no tabernáculo, que era uma tenda coberta. Aí quando ele entrava aqui, do lado esquerdo tinha um candelabro, que é aquele castiçal com 7 hastes, que é onde coloca lâmpadas, né, velas. Do lado de cá a mesa dos pães da preposição. E ali nós temos o altar de incenso. Isso, muito bem, obrigado. O altar de incenso, onde tinha um incenso ali, que apontava para as orações. Entre o lugar santo, aqui era o átrio, onde que tinha o altar de Alcácer Bahia, aí tinha um lugar santo, e tinha o santo dos santos. Tinha que abrir a cortina, uma cortina grossa que tinha que separava. E aí quando o sumo sacerdote passava para lá, ele passava a cortina por de cada altar do incenso, e o altar do incenso ficava dentro do santo dos santos, e ali onde tinha a arca da aliança, que era onde Deus falava com o sumo sacerdote. Ali na arca da aliança, ela era uma caixa de madeira coberta de ouro, com 4, né, argolas, onde passava-se uma haste ali, uma madeira para poder carregar quando precisava de transportar ela. E acima dela havia
a tampa, né, o propiciatório, que é a tampa maciça de ouro, que era onde o sumo sacerdote, depois que lavava as mãos, pegava o sangue do animal sacrificado, e ele foi aceito por Deus, porque o animal foi completamente extinguido ali, virou cinza, ele entrava lá e aspergia o sangue. 7 vezes ele aspergia ali o sangue, né, no qual aplacava a ira de Deus. Amém? Pastor, é muita informação. É mesmo, é muita. Calma. Coloca isso no freezer. É igual quando você compra, de repente você chega, tem um parente seu que chega do interior lá com uns 15 quilos de carne. Amém? Matou lá um novilho e traz a carne para você. Você não vai comer tudo na hora. Você pega aquela carne, guarda lá no congelador e espera. Amém? Eu sei que é muita informação, é muita comida, é muito alimento que eu estou dando aqui para você. Quem já fez o seminário sabe do que eu estou falando. Amém? Quem já concluiu o seminário, ele entende. Eu só estou relembrando. Né, Carlos? Você fez seminário? Estou te relembrando. Aleluia. Mas então, aqui também aponta para esses 4 pilares. Você vai identificar aqui agora junto comigo. Amém? Coloca a próxima imagem para mim, por favor. Olha só. Você vai ver aqui agora, o altar de holocausto e a bacia de bronze, ela aponta para o primeiro pilar. Qual que era o primeiro pilar? Doutrina dos apóstolos. Aqui comigo. A doutrina dos apóstolos afirmada em quem? Na cruz do Calvário. Na morte do Cordeiro. A essência, o cerne da doutrina dos apóstolos é o quê? Cristo morreu pelos seus pecados. Arrependa dos seus pecados, creia que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que não há sacrifício que você faça que agrade a Deus mais do que o sacrifício de Cristo. Em resumo, o Evangelho. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. No altar, o cordeiro era morto, sim ou não? A cinza, ele virava cinza, ou seja, o sacrifício perfeito. Mas o nosso cordeiro, o verdadeiro cordeiro, ele foi morto e no terceiro dia ressuscitou. Doutrina dos apóstolos. A bacia aponta para a palavra. Nós somos lavados. Uma vez que você aceitou Jesus, o sangue do cordeiro te cobriu de todo pecado. Amém? Amém, irmãos? Mas só que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, nós devemos ser lavados pela palavra, porque nós andamos nesse mundo sujo, empoeirado, nós trabalhamos, né, relacionamos ali com ímpios e vivemos num mundo caído, e os nossos pés vão sujando. E aí nós precisamos ser lavados pela palavra, né? E aí a bacia aponta para essa palavra. Você está sendo lavado aqui pela palavra. Com certeza você teve uma semana difícil, dura, desafios que apareceram diante de você, nos quais você não conseguiu, a sua fé ficou mirrada, ficou abatido, chegou aqui talvez desanimado, desacuçoado, como diz o goiano, com o coração apertado, sem fé. De repente você convive num ambiente de trabalho onde tem muitos ímpios, eles falam bobagem e piadas, né, promíscuas o dia inteiro, situações terríveis, e de repente ele vai empoeirando. Aí você vem domingo aqui, você é lavado pela palavra de Deus. Aí na quarta-feira você encontra com... Então nós vemos aqui a doutrina dos apóstolos. Está associada com o altar de bronze e com a bacia. O bronze, porque esses dois materiais falam do juízo. O bronze aponta para o juízo. O ouro aponta para a natureza de Deus. A prata aponta para a redenção que há em Cristo Jesus. E o bronze aponta para o juízo. O que a doutrina dos apóstolos tem que falar? Que o juízo já veio sobre Cristo. E Ele tem para você o perdão dos pecados. Se achegue até o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fala amém? Vocês estão me entendendo? Porque o Velho Testamento, amados, ele é a sombra do Novo. O Velho Testamento, Deus falava de maneira muito simbólica. E cada versículo, cada capítulo, cada livro, ele mostra Cristo de uma maneira. Então aqui nós vemos, né, esse altar
né, apontando ali para o juízo de Deus. Amém? Segundo, vamos seguir adiante, o candelabro. O candelabro, quantos aqui é da época que você ia na casa do seu avô, ou até mesmo na sua casa, talvez, que chegava lá, tinha lamparina, tinha um lampião e tinha lamparina, ficava de madeira, colocava aquela tabinha de madeira, né? Aí colocava lá a lamparina, que ele colocava em um óleozinho para poder queimar, né? Colocava querosene, é isso? Qual que fedia mais? Tinha um que fedia demais, saía fumaça, querosene. E aí as paredes ficavam pretas, para iluminar. Aqui, o candelabro, na época era isso, colocava-se ali, né, o azeite para poder queimar. Tinha um pavio e era colocado ali porque era completamente fechado o tabernáculo. Não tinha luz. No átrio, era como se fosse o terreiro da casa. O sol batia lá e todo mundo poderia ver. Mesmo estando de fora, num lugar alto, conseguiria enxergar. Mas ali no lugar santo, somente o sacerdote entrava ali. E ali precisava de uma iluminação. Tinha um candelabro, que havia uma iluminação ali constante. No Velho Testamento, aponta para a unção do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, o candelabro aponta para a igreja. Fala assim, amém. A igreja está aqui para iluminar. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Então nós estamos aqui para iluminar. Esse candelabro, que pode ser chamado também de menorá ou castiçal, aponta para isso. Em Apocalipse capítulo 1, 20, diz, olha só, quanto ao mistério das 7 estrelas, que vistes da minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro, falo para candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, as autoridades, né, das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Fala assim, candeeiros são as igrejas. É o que diz em Apocalipse 1, 20, que eu acabei de ler aqui para vocês. Amém? Então nós vemos aqui que o candelabro aponta para a igreja. Aí, do lado direito, tem ali a mesa dos pães, que é o terceiro pilar, que é o partir do pão, que corresponde à mesa dos pães da proposição, que aqui é quando nós tomamos a ceia. Está vendo que tudo aponta para algo? Jesus é aquele que partia o pão, e quando ele partia o pão, havia provisão, alimento, cuidado. Esse pão era do sacerdote. Sabia que esse pão era do sacerdote? Tanto é que Davi um dia entrou lá e comeu os pães. Mas os pães eram destinados somente aos sacerdotes. Agora, os pães, nós vamos tomar a ceia. Tem pão e o cálice. O pão é para os reis e sacerdotes. Aleluia. E aí nós vemos aqui, né, o altar de incenso. O quarto pilar é a oração. O incenso, por que esse incenso, ele subia? Alguém já viu um incenso ligado? Talvez o mais costumeiro aqui. Na igreja católica tem um incensário. Quantos eram da igreja católica aqui? Ia lá e viu o padre sair lá com o incensário. Não era assim? Sai uma fumacinha? Hoje, o mais comum são os incensos esotéricos que tem, né? Mas esse não é o nosso caso, né? Nós não somos. Mas esse incenso, ele era queimado, saía um aroma agradável. E ele também servia, sabe para quê? Para a conservação dos pães, para não ter inseto, mosca, que aponta para o diabo. Nas nossas orações, nós vencemos o inimigo. E quando você ora, ela sobe como um aroma agradável a Deus. Mas aí, ela sobe como um aroma agradável a Deus quando você ora em nome de Jesus, não confiado nos seus atos de justiça, mas confiado nos atos dele. Quando você se achega diante de Deus e ora em nome de Jesus, confiado somente nele, sobe como um aroma agradável a Deus. Fala assim, amém. Aleluia. Muita informação, pastor, mas nós vamos chegar lá. Os 4 pilares, nós já falamos.
se associa com o tabernáculo. Primeiro pilar, só para a gente relembrar, que é a doutrina dos apóstolos. Está correlacionado com o altar de holocausto e a bacia de bronze. Amém? Está lá embaixo. Segundo pilar, nós vemos que era o pilar da comunhão, que aponta para a igreja, que tem ali como simbolicamente o candelabro, que serve para iluminar. Nós estamos aqui para ser luz no mundo. Depois nós vemos ali a mesa dos pães, que aponta para a comunhão do pão, que é o terceiro pilar, que é o partir do pão. Nós somos abençoados. Há poder na ceia. Você desfruta de vida quando você toma a ceia. Amém? E o quarto e último é o altar de incenso. O altar de incenso aponta para as orações. Então nós vemos aqui os quatro, tendo essa relação. Agora vamos aumentar mais algo que relaciona com isso. Então vocês viram que o tabernáculo tem a ver com os quatro pilares, e agora vamos falar dos quatro inimigos da igreja. Os quatro inimigos se levantam contra a igreja. Então nós vemos aqui que o Senhor nos deu esses quatro elementos, as quatro colunas, os quatro elementos ali no tabernáculo, que se opõem aos adversários que nós temos. Amém? Que são os quatro cavaleiros, que são os quatro primeiros selos, que está lá em Apocalipse. Amém? No capítulo 6. Vocês concordam comigo que a igreja é um alvo do diabo? Sim ou não? O diabo odeia a igreja. Porque a igreja, ela é luz e ela é sal. Quando nós oramos como igreja, as portas do inferno não prevalecem contra o indivíduo. Não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Há poder quando você se reúne na sua célula, junta ali 2 ou 3 irmãos orando em meu nome, eu estarei convosco. É o que diz as escrituras. Por isso que você tem que participar da célula. Você fala, irmão, vamos orar junto aqui. E é reunidos. Ou seja, uma reunião marcada, dia e hora. Aí vocês dão as mãos e oram. E a porta do inferno não prevalece contra a sua oração como igreja com o irmão. Amém? Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Muito importante você participar de uma célula. É de suma importância você participar de um culto. Olha, o culto era, eu sei que muitos irmãos foram de manhã, mas era para, nós temos gente para quase encher, para encher esse prédio. Culto tem que ser algo que você não negocia, só nas suas férias. Tirou isso, você tem que vir. Pastor, estou com uma leve dor de cabeça. Venha, que você vai ser curado. Porque eu vou te falar uma coisa, Deus, Ele é soberano, Ele não precisa de ninguém, precisa? Deus precisa de alguém? Mas por que Deus decidiu dar a terra ao homem e fazer o homem participante de tudo que Ele vai fazer aqui? Porque tudo que Deus faz, Ele faz em conjunto, comunhão, Pai, Filho, Espírito Santo. Depois Ele criou o quê? Os 4 seres viventes, os anjos e os anciãos. Tudo é 3. Tudo é comunhão, por isso que fala, onde 2 ou 3 estiverem, estarei ali convosco. Então por isso que é importante demais a reunião da célula. Ah, pastor, mas a célula tem um monte de hipócritas. Ok, pode sentar, vem junto conosco, cabe mais um. Quem aqui que não tem pecado, que atira a primeira pedra? Ah, pastor, mas lá na célula tem um pessoal difícil. Inclusive você, quando você chegar, vai ser mais um lá. Quando você fica condenando os irmãos, é porque tem uma trave no seu olho e você fica ali falando do cisco do seu irmão. A igreja é isso mesmo. É isso mesmo. São irmãos imperfeitos, doentes, reunidos em nome de Jesus para serem edificados, transformados, porque a maior e mais importante manifestação que nós devemos ter como igreja, sabe o que é? Amar uns aos outros, como Cristo nos amou.
E Ele nos amou, estando nós ainda nos nossos pecados. E Ele nos amou. Então, se na sua célula tem gente com defeito, é oportunidade de você amar esse irmão. Ele nos ensina a amar os inimigos. Mas tem gente que quer fugir, porque se acha talvez melhor. Ah, pastor, eu já fui machucado. Na célula me machucaram. Ah, bem-vindo. Nunca mais vou voltar. Ok, então um dia você foi num restaurante, você foi maltratado, nunca mais você vai em restaurante? Um dia você foi lá no cais, no SUS, o médico te atendeu mal atendido, você nunca mais vai em médico? Ah, um dia eu fui numa loja na Riachuelo, fui lá comprar, a vendedora me ignorou, então nunca mais você vai comprar roupa? Agora, por que a igreja tem que ser o único item que você nunca mais vai participar dele? Nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Amar quem é bom, até um bandido ama. Sim ou não? Até um ladrão, até o pior homem de todos, ama. Mas agora, amar o seu irmão, assim, tem que ser muito mais fácil. O Senhor nos chama para amarmos os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. Fala para esse irmão do seu lado aí, fala assim: eu te amo, meu irmão. Fala para ele, fala assim: apesar dos meus defeitos, eu louvo a Deus, porque você me ama. Você já ia falar dos defeitos dele, né? Amados, Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele nos amou, apesar de nós. Não exige a perfeição do seu irmão, porque com a medida que você medir, assim você será medido. Quanto mais alto você coloca o padrão, mais difícil de você alcançar. Amém? Então vamos lá. Olha só o que está lá em Apocalipse capítulo 6. Vamos falar dos 4 cavalos. Apocalipse começa a falar ali, né, dos selos que foram abertos. O primeiro, o quarto, o quinto selo, todos eles já aconteceram. E o 6º selo, o pastor Luiz até falou que ele também crê que já iniciou, né? Os dias difíceis já começaram também. Mas olha só, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, capítulo 6, verso 1, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: vem. Vi, então, eis aí um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Nós cremos que o cavalo branco é o falso evangelho. Que ele é branco e ele tem um arco, só que não tem flecha, porque é falso. É o que nós cremos. Os estudiosos também creem dessa maneira. Há outras interpretações, mas nós cremos. O segundo, quando abriu o segundo selo, ouvi, segundo ser vivente, dizendo: vem, e saiu outro cavalo vermelho, ao qual o cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada, que é o cavaleiro da guerra. O primeiro é do falso evangelho. Sempre houve falso evangelho aqui? Sim. Sempre houve doutrinas erradas. Sempre houve guerra? Sim ou não? Sim. Esse cavaleiro já está andando aqui. O terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem então, vi aí, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, que está falando da carestia, né, da falta, da fome, né, da escassez. Sempre existiu fome no mundo? Sempre existiu. Esses cavaleiros são de Deus? Não, Deus permite eles. Esses cavaleiros são diabólicos, mas eles estão aqui. Falsas doutrinas, querendo enganar os filhos. Tem aqui, nós temos guerras que estão acontecendo, estão sendo intensificadas, que agora está tendo guerra na Ucrânia, tem guerra na África, tem guerra agora ali em Israel, né, com o Líbano, com Hamas, mas também agora está começando ali um conflito com o Irã, e estejamos atentos.
olhando para a figueira que aponta para Israel, porque fala quando mais guerras e rumores de guerras, é porque está próximo à volta do Senhor. Então nós vemos aqui 3 cavalos, e o quarto, passando aqui, para o quarto, o cordeiro, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu-se a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem, e olhei, e eis que um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, a fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Que aqui também aponta para as pestes, para as guerras e para a fome. Amém? Então nós vemos aqui, são 4 cavaleiros. Fala assim, cavalo branco, vermelho, preto e baio, que é esse amarelo esverdeado, que cada um aponta, falso evangelho, guerra, fome e enfermidades, que apontam para a morte, todos eles. Mas lá em Zacarias capítulo 6, versos 6 e 7, fala da onde virão esses inimigos, e agora você vai entender a relação com o tabernáculo. Diz assim, o carro em que estão os cavalos, Zacarias 6, 6, o carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte. Fala assim, o preto foi para o norte, e dos brancos após ele, e dos baios para a terra do sul, e sai assim os cavalos fortes. Amém? Forcejando por andar avante para percorrerem a terra. E o Senhor lhes disse, ide percorrer a terra, e percorriam a terra. Então o cavalo preto ataca o norte, o cavalo branco ataca o leste, porque o cavalo vermelho ataca o oeste, e o amarelo aponta para o sul. Amém? Então cada um desses tem atacado a igreja. Querido, preste atenção. Todo ataque do diabo hoje na terra, ele tem como finalidade atingir a igreja. Tudo ele, por fim, você tem que olhar e tentar enxergar sempre, toda ação que existe, fica observando, é para atacar a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo vai voltar para buscar a sua noiva, que é a igreja. Amém? O tabernáculo é um símbolo da casa de Deus, que é a igreja. O tabernáculo era onde Deus habitava, amém? No Velho Testamento. Aonde é que Deus habita hoje no Novo Testamento? Na igreja, em nós, amém? Então, seguindo essa descrição bíblica, nós sabemos que o altar de holocausto estava edificado para o nascente do sol, o leste, porque estava na entrada. Aleluia. Coloca aí para mim, fazendo um favor, a segunda imagem. Aleluia. Olha só, em Êxodo 40, verso 22, diz o seguinte, pois também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs-se em ordem pães da proposição, congregação, o candelabro de fronte à mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Aqui também mostra como é que foi colocado o tabernáculo. E o tabernáculo, ele foi colocado como uma defesa que o Senhor colocou para a sua casa, contra os ataques do inimigo. E eles vêm nas 4 direções, como eu falei para vocês. E olha só, sigamos aqui agora. Então, de acordo com a indicação bíblica, com os textos bíblicos, o seguinte, a doutrina dos apóstolos, que está relacionada à bacia e ao altar de holocausto, ele está virado para o leste. A porta de entrada, que era aqui, volta lá, mostra lá para eles onde que era a porta de entrada no tabernáculo. Volta, o portão, aí. Entrava por aí. E o texto diz que a entrada era para o leste. Sempre quando, olha aqui para mim, irmãos, sempre quando o povo de Deus ia se movendo no deserto, saindo do Egito, indo para Israel, para a terra prometida, eles iam acampando, de acordo com a nuvem que tinha de dia e de acordo com a coluna de fogo. Aí quando eles paravam no lugar que a nuvem parava, eles tinham que montar toda vez o tabernáculo dessa maneira. Sempre montava dessa maneira, que é o leste. Então, ou seja, se o leste está aqui no portão, pode deixar
Mostra toda a figura para mim, por favor. Toda a figura, toda a figura. Então, nós vemos o oeste, era onde ficava a Arca da Aliança. O sul, que era onde ficava o candelabro. E o norte, onde havia ali o partir do pão. Que fala onde que vinham esses inimigos. Mostrei para vocês que os cavaleiros são inimigos, amém? Então, eles foram, se levantar contra a igreja. Mas, entenda, para cada inimigo, o Senhor já tinha preparado a nossa salvação, a nossa vitória, que são os 4 pilares. Uma igreja forte, ela tem que ter esses 4 pilares, mas você também na sua vida pessoal, tem que ter os 4 pilares. A doutrina dos apóstolos te ajuda a defender do falso evangelho. A equipe pode subir aqui de louvor, amém? O tecladista é o Jefferson hoje? É? Amém. É você, minha filha? Então venha. Taina? Taina. Então, olha só. O cavalo branco, que é a falsa doutrina, vem por onde? De acordo com o texto? Pelo leste. Depois você pode pegar a sua revista aí e checar. Ele vem lá. Mas o que Deus já preparou antes? Havia preparado o quê? A bacia e o altar de holocausto, que aponta para a doutrina dos apóstolos. Ei, presta atenção aqui comigo. Por que a doutrina é tão importante? E outra coisa, doutrina não é o que algumas igrejas dizem, que é leis e costumes. Ah, pode raspar os pelos debaixo das axilas. Olha, a nossa doutrina aqui não pode esmalte vermelho. Ah, a nossa doutrina aqui, a saia tem que passar do tornozelo, esbarrar no chão. Não, isso não é doutrina, isso é uso e costume. Amém? Tem algumas coisas que são boas, mas outras não tem nada a ver com a palavra. Nós estamos na nova aliança, amém? Devemos sim vestir de maneira adequada? Sim. Mas isso não é doutrina. Doutrina é a doutrina dos apóstolos. O que aponta aqui para a doutrina dos apóstolos? O altar, a cruz, o sacrifício. É isso que tem que ser pregado. Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando você crê nessa verdade, todos os seus pecados são perdoados. O sacrifício perfeito. O sangue te cobre. Você nasce de novo. Mas Jesus falou para os discípulos que eles precisavam se lavar. Lavar os pés. Por meio da palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que vir aqui ouvir a palavra. Por isso que você tem que estar lá na célula. Por isso você tem que estar na Rádio Vinha. Me seguir no Instagram, no YouTube, amém? PR Arlon Oliveira. Ouvindo a palavra de alguma maneira. Ouça a palavra. Porque isso vai combater, preste atenção, ensinos errados. Você recebe um ensino errado aqui, e era para você ir reto, mas você recebe um ensino errado. Você vai caminhando, achando que não tem problema nenhum. Parece até ser bom. Até é um ensino moralista. Mas sabe aonde que vai dar? Na queda. O Evangelho é Cristo fazendo por você. Crê com o seu coração. Apropria de toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, verso 3. O Evangelho é Deus fazendo por você. Mas tem igrejas que pregam você fazendo alguma coisa a mais para ser salvo. Ou falando para você que se você não comportar direito, você vai perder a salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Se antes de você converter, você não cumpriu os mandamentos e foi salvo pela graça mediante a fé, agora que você nasceu de novo, por mais que o Espírito Santo esteja dentro de você, você concorda comigo que você ainda peca? Sim ou não? Mas alguns creem que perde a salvação. Ah, pastor, tem que confessar o pecado.
Senão, Deus não aceita. Deixa eu te falar uma coisa, você lembra de todos os pecados que você cometeu hoje? Da inveja que passou pela sua mente? Daquele pensamento errado? Porque o Senhor Jesus disse, se você desejar a mulher de maneira impura, você já pecou. Eita nós, agora acabou aí. Ah, mas daquilo que eu não lembro, Deus me perdoa. Não, a memória de Deus, ela não tem amnésia não, Deus lembra de tudo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ah, mas então vou viver na prática do pecado? Não, quem nasceu de novo não dá conta de viver na prática do pecado. Ele tem alergia, ele fica mal. Já é perdoado. Ah, mas eu quero confessar. Confesse para o seu irmão então. Fale com Deus, mas já está perdoado. Confesse da seguinte maneira: Senhor, eu errei. Obrigado pelo perdão que o Senhor já me deu. Senhor, me ajuda a renovar minha mente, porque eu não quero continuar nesse pecado, porque eu sou nova criatura e vou andar segundo a minha natureza. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, onde só Cristo tem a glória. Homem não tem glória. Não dá espaço para você bater no peito. Eu fiz, não. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ele. Só Ele tem honra, só Ele tem glória. Se alguma coisa boa eu fiz, foi pela graça de Deus agindo em mim. Em mim não tem glória, a glória é só dele. Só Ele, somente Ele. Esse é o verdadeiro Evangelho. Você precisa saber desse Evangelho. Nós estamos pregando aqui domingo após domingo o Evangelho, favor e merecido. Amém? Os religiosos receberam alguma coisa de Jesus? Os fariseus e os saduceus? Eles tinham um bom comportamento? Tinham. E eles conseguiram receber alguma bênção de Deus? Nenhuma. Quem é que recebeu? Pecadores. Quem é que foi colocado como líder da igreja? Apóstolo Pedro, que tinha negado Jesus 10 dias atrás, até amaldiçoado Jesus. Ou seja, ele veio para os doentes. Crê nessa verdade e ele vai trazer vida em você. Mas o diabo ataca, colocando o homem no centro. Olha, acorda de manhã, tenha força, trabalhe e faça isso e faz aquilo, como se não dependesse de Deus, e faça, e faça, e faça. Olha, tudo isso é bom? É, mas isso não é o Evangelho. Recomendo até que você acorde de manhã, que você ore, que você estude, que você jejue, que você trabalhe bastante, mas não queira apresentar isso diante de Deus, falando que isso vai te dar vitória, porque isso não vai te dar vitória. Vitória vem somente por meio de Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia. E toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e nada tem o homem se do céu não lhe for dado. É de graça. Crê somente, e vai recebendo esse Evangelho, e vai mudando a sua mente, ele vai te transformando. Quanto mais você crê na bondade de Deus, mais você é conduzido ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Fala assim, amém. Oh, irmãos, Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Mas tem muitas igrejas que colocam o quê? Fardo, peso, que era o que os religiosos faziam. Jesus disse, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele colocou alguma coisa entre parênteses? Vinde a mim, se você comporta bem. Vinde a mim, se você está cumprindo todos os mandamentos. Foi isso que Jesus colocou? Não. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, sabe de quê? De fardos pesados religiosos. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. É Ele que vai te aliviar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode voltar para a figura lá, para mim, fazendo favor.
Nós precisamos de ouvir a palavra, o Evangelho. Qualquer outra coisa que acrescenta alguma coisa além de Cristo é do anticristo. Qualquer outro ensino que desvalorize Jesus e a sua posição, ou negue a obra realizada por Jesus, dizendo que você pode obter bênção sem a cruz, é ensino anticristão, é uma falsa doutrina. Toda bênção vem do Senhor Jesus, ponto final, não tem vírgula e mas. Se você é alguém que acorda cedo, é graça de Deus, porque se Deus tirar a mão, nem levantar da cama você levanta, sim ou não? Que pode vir uma depressão, você não vai querer nem se levantar da cama. Quem aqui teve depressão sabe o que é isso. Tudo é dele, tudo é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Segundo pilar, que é a comunhão, que é o candelabro na igreja local, traz cura e suprimento. Amados, e o cavaleiro que ataca ali vem do sul, que é o cavaleiro amarelo, que representa a morte por meio da fome, doença e guerra. É quando você está na igreja, preste atenção, irmãos, olha lá, a comunhão, cavaleiro amarelo, morte. Mas ele diz aqui o texto que está lá em Apocalipse, que é morte, fome e doença e guerra. A igreja é onde você vai ter o alimento, palavra de Deus. Eu louvo a Deus. Pode aumentar um pouquinho o som do teclado, tá bom? Eu louvo a Deus porque nós temos um mestre. É o dom espiritual do pastor Luiz. Ele é pastor e mestre. E como mestre, ele tira comida ruim e separa a boa para nós. Como bom cozinheiro, o mestre é isso, porque é o alimento. Na igreja que você vai ter o alimento. Mas hoje em dia, as pessoas falam, não, Deus sim, igreja não. Pois é, Jesus vai vir para pegar a noiva. Ele está indo contra a edificação do que Cristo está fazendo. Você tem noção que alguém trabalhar contra aquilo que Cristo está fazendo? Aí você fala, mas a igreja tem muitos defeitos. Sim, mas aos olhos de Deus ela é perfeita. Sabe por quê? Porque o sangue cobre a noiva. Fala amém, irmãos. Ele vem, é por essa noiva. Mas aos olhos dele não tem ruga, não tem mácula. Ele olha para nós e vê a gente perfeito. Esse é o poder da cruz do Calvário. Mas é na igreja que você tem que desfrutar disso. O alimento é onde você desfruta, de vitória sobre a doença. É onde você ora uns pelos outros e nós desfrutamos de cura e saúde. Na igreja é onde você ora e nós vencemos as guerras espirituais que vêm contra nós. A igreja de Jesus tem esses 4 pilares que neutralizam os espíritos malignos. Aleluia. Irmãos, e a igreja, essa comunhão que é do castiçal ali do candelabro, que é onde tem a luz. Nós nos reunimos aqui e nós estamos iluminando. Mas o candelabro estava, primeiramente, para iluminação interna. Que alguns falam, não, você só tem que preocupar com o de fora. Não, você tem que ir para fora, mas antes você tem que brilhar aqui. A luz começa ali dentro, no lugar santo. Aí nós precisamos então viver essa vida de comunhão, para que possamos sair daqui segunda-feira e iluminar aonde? Lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, lá no almoço familiar. Você vai ser luz lá. Lá você vai iluminar, você vai mostrar, o Senhor, para que outros vejam. Mas entenda, alguns estão caindo nisso. Vocês estão lembrados do gadareno, daquele homem possesso que Jesus foi lá para libertar ele? Ele vivia isolado. O celular nos isola. Sim ou não? As redes sociais nos isolam, sim ou não? Sim. De repente tem 4 pessoas sentadas na mesa, os 4 com o celular, nenhum conversando um com o outro. É um isolamento. Quando você se isola, você se torna presa fácil para esse cavaleiro amarelo.
traz morte, doença, escassez. Então entenda, amados, alguns se isolaram, eu fui tão magoado, eu fui tão ferido. Querido, ok, bem-vindo à vida, é isso mesmo, mas cabe a nós perdoarmos quem nos ofendeu. A vida da igreja é essa. Pare de condenar a igreja e acusar os seus irmãos, porque com a medida que você mede, assim você será medido. Amém? Sigamos adiante. Terceiro pilar, que aponta para Santa Ceia, que é o partir do pão, que traz saúde e cura. Irmãos, muito importante, o partir do pão combate a morte e a doença, que é o cavaleiro preto da fome. Quando nós compartimos ali o pão e tomamos do cálice, nós vamos fazer isso hoje, você recebe vida. Hoje, quando você for cear, fala: esse é o corpo de Cristo, que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Você vai declarar isso. O cálice aponta para o perdão dos seus pecados. Vou te falar uma coisa, olha aqui para mim. A pior coisa que nós podemos viver nessa semana, sabe o que é? Viver de hoje até sábado que vem debaixo de culpa e condenação. Você vai ficar oprimido. O cálice é isso. Ao tomar deste cálice, eu desfruto do perdão completo, total dos meus pecados. Sobre mim não há culpa, não há mais condenação, não há mais acusação, porque o sangue de Jesus foi derramado em meu favor. Fala assim, amém. E o quarto pilar e último, gostaria que você ficasse de pé, para nós termos um momento de louvor aqui. Por fim, o quarto pilar é a oração, que traz paz para a sua família e para a igreja. Queridos, que é o altar de incenso, que é o cavaleiro vermelho, que aponta ali para as guerras. Irmãos, nós precisamos, e nós fomos chamados para vencermos o diabo, amém? Porque foi para isso que Cristo manifestou, para destruir as obras do diabo. É quando nós oramos, é que nós vencemos as nossas batalhas. Fala assim, amém? Por isso que eu chamo você para orar. Ainda vai ter a ceia ainda, Videira News, a oferta, aguarde um pouquinho. Por isso que eu te chamo para orar. Por isso que eu fico preocupado com os irmãos que não oram. Em algum momento ele vai entregar. Começa entregando a célula, mas depois entrega sua vida, e vai entregando, sai da célula, sai da vida da igreja, e de repente ele se torna ali, isolado, em guerra com os irmãos, com a esposa, porque tem coisa pior que um casamento em guerra? Não tem. Mas quando você ora, a guerra cessa. Você quer resolver problemas de casamento? Guerras no casamento? Ore, até vencer, porque vai subindo como aroma agradável ao Senhor. Aleluia. Assim também é na vida da igreja. Líderes, quando aparecer uma fofoca, uma briga, uma contenda na célula, ore, coloque diante de Deus. Fala, Senhor, eu não aceito isso. Estou vendo o diabo trazer divisão, estou vendo o diabo ele trazer confusão, guerra entre os irmãos. Está amarrado em nome de Jesus. Posicione, e você vai ver a paz, chegando na sua célula, no seu casamento. Para com os filhos, tem filho que está em guerra com o pai, sim ou não? Sim. Que não senta mais com o pai, não conversa com o pai, não tem mais paz. Mas quando você ora, Deus traz a resposta no coração do seu filho, quebrantamento no seu e no do seu filho, e a paz, que excede todo entendimento, toma a sua casa. E quantos creem, digam amém. E depois que tudo isso acontecia, esses 4 pilares, que vencem esses 4 inimigos, você vai desfrutar de multiplicação. E diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, e iam sendo acrescentadas vidas.
dia após dia, vitória. Quantos querem desfrutar de multiplicação, de bênção? Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos agora, comece a invocar o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus. Pai, eu oro para que os meus irmãos possam permanecer na doutrina dos apóstolos, no Novo Testamento, na Nova Aliança, que eles possam entender que Cristo já cumpriu toda a lei por eles, que eles possam permanecer na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, que eles possam permanecer, ó Deus, desfrutando do pão e do cálice, como igreja, para desfrutar de saúde e vitória, nas orações, ó Espírito de Deus.